Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 18 ao 25. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois Escrito está: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus predestinados como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábio do que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Amém? Irmãos, Coríntios, essa carta é uma carta que ela tem o seu cunho doutrinário, ela tem o objetivo de orientar aqueles crentes de Coríntios, porque havia desorganização entre eles, havia também divisão. E é uma tristeza, irmãos, quando há grupos dentro da igreja, e lá havia o grupo de Paulo, embora que Paulo não criou esse grupo, o grupo de Apolo também não criou esse grupo. Apolo vai atuar nesta igreja, tem uma passagem aqui rápida, mas a própria Bíblia diz que o homem era poderoso em palavra, era um expositor habilidoso no poder do Espírito. E também havia um grupo também de Pedro. Mas o pior grupo é aquele que não se identificava no grupo nenhum e dizia que é de Cristo. É uma preocupação que até hoje há desses grupos. E principalmente esse que diz que é de Cristo. Não quer obedecer a autoridade nenhuma. Ele não chamou grupos, ele chamou o povo. Mas ele vai trabalhando também a questão doutrinária, porque aquela igreja era cheia dos dons, cheia das manifestações de Deus, mas extremamente desorganizada. Uma igreja que tinha problemas de relacionamentos. Havia até um rapaz que ele deitou-se com a própria madrasta. Para você ver o problema que estava falando ali. Mas é uma carta riquíssima. E aqui Paulo, a primeira ênfase que Paulo dá é que havia ali uma grande necessidade de alguns oradores de se amostrar, se apresentar. É tanto que na segunda carta, Paulo descreve lá no capítulo 3, diz: a carta escrita e lida por vós, somos nós. Nós não precisamos de carta de recomendação, porque vocês nos conhecem. O nosso ministério é manifesto em vocês. A maior virtude do pregador, de um servo de Deus, de uma mulher de Deus, é a sua vida, a maior qualidade. Paulo vai dizer à igreja de Corinto que o objetivo não era trazer uma exposição filosófica, trazer uma exposição de uma oratória impecável, mas sim expor a mensagem de Cristo. Pois havia um grupo chamado lá, o grupo dos sofistas. Eles eram muito ferrenhos na questão da lógica, da filosofia, e eles queriam explicar tudo isso mediante isso. Hoje a gente está com um problema muito sério na psicologia. Até crente, né? Tem um amado irmão que mal entrou e ele quer explicar tudo na psicologia. É um perigo. Porque existem certas coisas
que a psicologia vai dizer que é o problema de uma neurose, uma ferida emocional, uma patologia, mas a própria Bíblia está dizendo é pecado. Mas os homens usam outros artifícios para dizer que é outra coisa. Há uma necessidade. Todo naquilo até o seu limite. A psicologia não pode entrar na área e a própria Bíblia, com a sua autoridade, diz que é. Entendeu? O homem quer explicar tudo, mas só quem tem a explicação de tudo é Deus. Então, Paulo agora vai entrar, ele começa já batendo com os pés nas portas. E o seu discurso bate de frente com esse discurso de uma filosofia. Porque os gregos, eles amavam a sabedoria, ou quer dizer, a retórica, uma boa retórica, a lógica. E a mensagem da cruz, ela vai de encontro a qualquer lógica. Enfatiza, ele escreve 55 esta carta, e agradece a Deus pela vida dos irmãos e invoca a unidade que tem que haver desses irmãos. Ele fala que o relatório que é chegado a ele não é bom, e ele vai trabalhar em cima desse relatório, mas ele vai terminando essa carta, trazendo essa mensagem gloriosa. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos pelo poder de Deus. Então os gregos jamais, eles aceitariam essa mensagem, porque é loucura. E para os judeus, escândalo. Até hoje os judeus esperam o Messias, que ele é conquistador. Ele vem para libertar eles de uma grande opressão. E ele não tem esse Messias como Deus. É tanto que o falso aí que vem, quando ele se manifestar como Deus, aí os olhos do mundo vão se abrir. Até hoje, os judeus, não todos, mas aqueles que não acreditam que Jesus é o Salvador, eles não acreditam que ele é Deus, não acreditam que ele tem a mesma essência do Pai, não acreditam. Por isso que está lá no capítulo de número 3, o véu ainda está colocado diante deles. Eles lêem Moisés e não entendem, eles leem o Antigo Testamento e não entendem. O rabino, no século XIX, ele diz o seguinte: não tem como olhar para o Antigo Testamento, ele não é cristão. Ele não acredita no Messias que nós acreditamos. Mas ele disse: é impossível não ver o Messias no Antigo Testamento, e é impossível também não entender que ele veio do Messias. Já passou, e esse meu irmão ainda morreu na eternidade, mas mesmo assim, o homem mais eterno, ele tem que afirmar que Jesus já veio. Que Jesus já veio. É escândalo para os judeus. Aí ele começa a afrontar justamente o que esses falsos obreiros tanto enfatizam dentro da congregação de Corinto. A filosofia: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ninguém está dizendo aqui, preste bem atenção, porque se criou um tempo passado que o crente que não estuda é um crente frio, um crente morto. Esses amados estudaram a história da igreja. Ele foi Jonathan, um dos governadores e um dos estados importantes para os Estados Unidos, e um homem amava as escrituras, um homem de oração. Agora ele fala uma expressão poderosa: luz na mente e fogo no coração. Às vezes as pessoas têm fogo no coração, mas não tem luz na mente. E às vezes tem luz na mente, mas não tem fogo no coração. Tem que ter os dois. Porque só luz aqui, quando for passar, não tem unção.
Deus não quebra as correntes no coração do pecador. Porque não é sabedoria que faz, é Deus. Mas Deus está dizendo a você que você tem que ser completo. Busque conhecimento e busque o poder de Deus. Agora, não vem com essa conversa de bater contra conhecimento, não. Porque você está indo contra o próprio Deus. Não vem. Às vezes não há insegurança de irmãos que pregam. Ele não quer se dedicar a estudar, a se empenhar, tem raiva do que faz e quando pega a palavra quer desfazer. Não é isso. Mas Paulo está dizendo aqui ao povo que ele se orgulhava em jogar palavras, em enfatizar que conhecia. Aí ele diz o seguinte: olha, esta dádiva do Evangelho, da mensagem da cruz, aqueles que se dizem entendidos não vão entender, só entendem aqueles que foram abertos os olhos. Aí ele pergunta o seguinte: onde está o sábio? Onde está o escriba, aquele que resiste? Onde está o entendedor deste século? Aqueles que assumem o governo, porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Tiago vai dizer que a sabedoria que não é constituída por Deus é diabólica, má e animal. Aí o verso 21 diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aleluia! Loucura da pregação. O que é a cruz? Ela é meta para nós: sacrifício, renúncia, entrega. Ela está manchada de sangue. Alguém entregou a vida, alguém renunciou, alguém se doou. E na expressão do judaísmo, isso é escândalo. Como é que um homem pendurado no madeira ele será salvador? Que maldito o homem que seja executado assim. É uma das piores execuções trabalhadas por Roma. Era um estado, era vergonhoso. O pior malfeitor era exposto ali. É interessante, irmão, que Deus vai na contramão. Faz tudo ao contrário que os homens estão acostumados e que eu vou confundir. Ele vai ser colocado entre os malfeitores, como está em Isaías 53. Contado entre os ímpios, ele levará sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Mas ele também verá o fruto da sua obra, a prosperidade, quer dizer, ele verá as vidas que serão libertas e transformadas. Lá no capítulo 17 de João, ele ora por essa vida. Também ora para aqueles que hão de ver, e eles não viverão. Ele já está orando por mim. Aleluia. Glória a Deus. Loucura da pregação. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porquanto tantos judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Não, isso aqui para se trazer um entendimento de pessoas que já estavam acostumadas a enfatizar a lógica, a razão. A filosofia trabalha muito nisso: lógica, razão, a existência, o porquê de tudo isso. O mundo não vai ter resposta, mas Deus tem uma resposta. A resposta é por você. Por você. Deus se humilhou, se revestiu como homem, passou todo o escárnio e a vergonha por você, para salvar a história deste mundo, que é ver você.
Os principais pecadores que somos eu e você. Aí não tem glória para mim e você não, só tem glória para Ele. Porque Ele fez, Ele faz, e por você ainda está dando lugar, a sua carne, você ainda estava dentro do lamaçal. Foi Ele que te chamou, foi Ele que fez a obra em você. Por você estava bem distante. Sempre foi Deus e sempre será. O homem pegou Deus na busca dele. E por que tu está se escondendo? Por que tu está se escondendo? Nunca foi o homem que foi até Deus. Sempre é Deus que vai até o homem. Aleluia. E a mensagem do Evangelho da cruz é uma mensagem que nos quebra. É uma mensagem desafiadora. É uma mensagem que não aguarda para nós. É uma mensagem que não escolhe, não deixa nós escolher o ambiente, a pessoa, a classe social que está inserido. Não. Se o próprio Jesus, ele veio e abraçou a cruz. Os sinais da religião, nós vemos aí tantas religiões, tem os seus símbolos, mas ninguém tem um símbolo tão desafiador como a cruz. Porque a cruz, ela tem uma mensagem que inquieta o mundo todo. É esta mensagem que traz o rebuliço do mundo, que inquieta o mundo, mas que transforma o mundo. Aleluia. Essa sabedoria de Deus o mundo não entendeu, mas todo aquele que viveu na pregação, o poder de Deus se manifesta na vida dele. Para aqueles que perecem loucura, mas para aqueles que veem é o poder de Deus. Verso 23: mas nós pregamos a Cristo crucificado, estando para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí ele vai usar uma expressão antropológica, que é uma expressão humana. A loucura de Deus é mais sábia do que do homem. Deus tem loucura? Não. Ele está dizendo o seguinte: que os métodos, a vontade e os caminhos de Deus, o homem jamais vai compreender, jamais vai entender. Jamais vai entender. Deus não vem e não vai trabalhar segundo o teu intelecto. Abraão, Deus disse a ele estava com 75 anos. Deus disse: tu vai abraçar o filho. Ele completa 100 anos. Não há expectativa da mulher dele, que é Esther, dar à luz. Se eu ver a idade, porque 100 anos. Ele antes se antecipou por causa de Sara, e lá, com a serva, gerou a Ismael. Mas a promessa não é de Ismael. Até hoje há uma inquietação no Oriente por causa dessa falha de Abraão. A promessa é Isaac. Isaac vai nascer aonde é impossível acontecer. Deus não precisa da sua ajuda nem do seu intelecto para entender como ele vai fazer. E se ele diz a você que vai fazer, é onde há a pior impossibilidade. É Deus atuar. Deus não vai fazer isso, não. Ainda nem é possível. É ali onde ele é. É ali onde ele vai manifestar a sua glória. Por isso você está aqui.
pela loucura da pregação. Glória! Aleluia! E essa mensagem jamais tem que ser endossada, ela tem que ser pregada da forma que ela é. Jesus não procurou atalho, nem poupou a si mesmo, de jeito nenhum. Devemos ser fiel a esta mensagem. Porque a loucura de Deus, verso 25, é mais sábia do que dos homens, e a firmeza de Deus é mais forte do que dos homens. O homem pode se comparar com Deus? Pode. A criatura pode se comparar com o Criador? Não tem como comparação. Embora se usando uma linguagem humana, mas não há comparação. Não há. Jó, quando ele está questionando Deus, mas na hora que ele diz que Deus está sendo injusto com ele, aí o Senhor coloca ele no banco para ouvir e faz a pergunta: onde estava tu quando eu fiz tudo isso? Aonde estava tu? Se tu tem entendimento, tu me responde. Aí eu vou dizer uma coisa a você: a mesma coisa que aconteceu com Jó vai acontecer com você. Tu faz pergunta, vai a Deus, e Deus faz a pergunta a você, tem resposta para ele? Tem resposta para ele? Deus é soberano. Deus é Senhor. Quando Jó fica sem resposta, deixa da interrogação, o diabo é diferente. Ele diz: pensei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser confundido. Antes eu não entendia, me antecipei nas minhas palavras, por isso que me arrependo no pó e na cinza. Então, amados, esta mensagem que liberta, transforma, e é a mensagem que a igreja jamais tem que se vergonhar. Se eu amo a mensagem da cruz, deve morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, para uma coroa proclamar. Essa mensagem da cruz é o estandarte da igreja, é a bandeira, é o triunfo da igreja. Deus triunfou na cruz do Calvário. Nossa história também se inicia lá. Ele nos cavou a sentença que era contra nós e nos fez reconciliados para com Deus. E ainda ministro servo do ministério da reconciliação. Você tem a mensagem da reconciliação, e a mensagem da reconciliação é essa: Deus abraçou a cruz, Ele deu a própria vida e Ele ressuscitou e vivo está para todo sempre. Amém.